Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, hoje estaremos concluindo o estudo no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. Quero vos dizer, amado, que o meu último comentário estive falando acerca da Nova Jerusalém, a capital dos salvos, a cidade, a capital do universo, do planeta, ou seja, de todo o universo, onde só entrará os salvos, aqueles que lavaram a sua veste no sangue do Cordeiro. Quero, portanto, concluir o livro de Apocalipse, gravando o meu último áudio do capítulo 22. Estarei lendo e comentando, se possível for, versículo por versículo. Então, hoje eu não estarei fazendo uma leitura em Apocalipse mesmo, mas sim estarei lendo um versículo, ou um ou dois versículos, e comentando. João disse, no capítulo 22, versículo 1 e 2: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é clara como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Muito bem, amados. Se nós analisarmos as profecias de Ezequiel, no capítulo 47, nós veremos que nele Ezequiel também fala acerca do rio da água da vida. Portanto, meu último comentário que eu fiz no livro de Apocalipse, eu mostrei-vos a grandeza, a oponência da Nova Jerusalém, a capital dos salvos, onde toda a grandeza daquela cidade é fundamentada com pedras preciosíssimas. Hoje eu quero vos falar acerca da visão que João tem acerca do rio da água da vida. Nós vemos, amado, que o último capítulo da Bíblia, do livro de Apocalipse, é uma continuação do anterior, que seja do capítulo 21. Neste capítulo está detalhado a eternidade e a sua perfeição. Nele é demonstrado o rio da água da vida, o qual o próprio profeta Ezequiel também viu em visão no capítulo 47 de Ezequiel. Os últimos versos apelam aos servos do Senhor que creiam na promessa contida neste livro e que o tempo de seu cumprimento é breve. João diz que então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é clara como cristal. Esta água ela fluía do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Portanto, o trono de Deus e o trono do Cordeiro parece ser um só. Parece ser duas personalidades distintas sentado em um trono igual, semelhante. Portanto, é o que Jesus disse: o Pai e eu somos um. Foi o que o Senhor Jesus disse. E João diz que no meio do trono
no meio do trono, do trono do Cordeiro de Deus, flui a fonte da água da vida, que é clara como um cristal. O rio da vida também é visto pelo próprio Ezequiel, no capítulo 47. E essa descrição é verdadeira. O rio terá início no centro da cidade, onde estará localizado o santuário de Deus, ou seja, o trono de Deus e o trono de Jesus. E no leito do rio estará plantada árvores que a cada mês dará seu fruto diferente para alimentar aos seus moradores, e a sua folha curará as nações. É difícil, amado, compreender como alguém que foi salvo e recebeu a condição de viver uma vida eterna poderá precisar de remédio. Como alguém que já recebeu a imortalidade, um corpo perfeito, um corpo que não morre, precisa de cura. Mas aparentemente as folhas servirão para rejuvenescer a humanidade, perpetuando a sua existência, impedindo assim que o seu ser venha a ter um envelhecimento. É dessa maneira que eu consigo interpretar o capítulo 22 de Apocalipse. João diz no versículo 3 e 4: já não haverá maldição nenhum. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Muito bem, amados. Veremos que ali no local onde o Senhor estará sentado em seu trono com seu Cristo amado, haverá uma adoração. A adoração é uma característica humana. Todo ser humano necessita de um Deus para adorar. Nascemos para adorar, amado. É uma necessidade que temos. E por isso existem muitas religiões nesse planeta. Por isso muitos buscam coisas, pessoas, ídolos para adorarem. E muitas vezes adora aquilo que não tem nenhum direito de receber adoração, e por isso essa adoração torna-se pecado. Então há pecado nisso, pois a Bíblia declara que apenas Deus deve ser adorado. É isso que está registrado no capítulo 20 de Êxodo. A adoração nos concede prazer e reconhecimento de nossa condição, de que dependemos de um Deus que nos ame e cuide de cada um de nós. Dependemos de um Deus santo e poderoso que possa cuidar de nossa vida. Podemos ver, amados irmãos, que o ser humano, desde o início da criação, desde a queda no Jardim do Éden, ele busca um ser para adorar. E de alguma maneira, alguns seres humanos acabam adorando homens, prestando culto de adoração a homens, adorando animais, objetos, inclusive o próprio sol e lua. Mas aqueles que adoram o Deus verdadeiro, esses um dia poderá ver a face de Deus.
poder ver a face de Deus enquanto adora, será o maior privilégio que uma criatura poderia almejar. Sabemos, amados, que para entrar na santa cidade de Deus, precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. E após entrar na cidade de Deus, e após termos nosso nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz que teremos também o próprio nome de Deus escrito na nossa fronte, ou seja, na nossa mente. Será como um selo invisível, pois o inimigo, sempre que olhar para você, ele verá escrito na sua testa: propriedade peculiar de Deus. Então, ter o seu nome escrito na nossa fronte, ou seja, na nossa testa, então nos dará segurança de que temos um Criador e que somos propriedade eterna de Deus e de Jesus. O versículo 5, João diz que neste local não haverá mais noite, pois eles não precisarão de luz, ou seja, de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus alumiará, e eles, quem entrar nessa cidade, reinarão para todo sempre com Deus. João versículo 6, João diz: o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança, é verdadeira. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve há de acontecer. Veja bem, o versículo 6, ele menciona o Deus como sendo o Deus do Espírito. Eu já vos disse sobre o livro escrito pelo Enoque, que ele chama Deus sendo Deus dos Espíritos. Agora João diz que o anjo disse para ele: essas palavras são dignas de confiança verdadeira. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve há de acontecer. A glória de um Deus que criou os astros, inclusive o sol. É certo que sua glória é muito mais poderosa que esses astros. A glória de um Deus que resplandece e alumia todo o universo, não sendo necessário onde Deus permanece haver o sol, haver a lua, para ser o seu luminário, senão para marcar os dias, as estações. Os luminares servem para marcar dias e estações. Mas onde Deus permanece, não precisa de sol nem de lua. Sabemos, amados, que Jesus breve virá. João diz no versículo 7, 8 e 9: eis que venho em breve, felizes é aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Versículo 8, João diz: eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas o anjo disse para João: mas ele me disse, não faça isso, sou seu servo como você. E seu irmão, os profetas, é como os que guardam as palavras deste livro.
adore a Deus. Amados, isto é muito sério. Eu já vos disse que algumas pessoas buscam um Deus para adorar, e na sua vontade de ser um adorador, acaba adorando imagens de esculturas, acaba adorando animais, adorando entidade, sol e lua muitas vezes, adorando até inclusive prestando culto de adoração a anjo, e anjo não recebe adoração. Ele deixou bem claro isso para João, ele diz: adore a Deus. A adoração, amado, é destinado apenas a quem é digno de ser adorado. E segundo a Bíblia, apenas Deus e seu Santo Espírito e Jesus Cristo devem receber essa adoração. O anjo recusa ser adorado pelo João. O anjo recusa a adoração de João, sob o princípio dele dizer ser igual a João, da igualdade. Ele diz que deve dar honra ao Senhor. O mérito e o poder pertencem a Deus. Se um anjo recusa ser adorado, os homens não deveriam buscar tal prática, os homens não deveriam prestar culto de adoração aos anjos, porque eles recusam receber adoração. Versículo 10 está escrito assim: então me disse, não cele a palavra da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Nós veremos várias narrativas nos profetas, das profecias, inclusive no livro de Daniel, onde Deus mandava Daniel selar a profecia, para que isto se cumprisse a longo prazo. Agora o anjo diz para João: não cele este livro, pois o tempo está muito próximo. Não selar a palavra desta profecia significa que esta palavra não deverá ser escondida, não deverá ser mantida em segredo. Pelo contrário, deverá ser pregado, propagado a todo mundo, pois o seu tempo de cumprimento está muito próximo. Versículo 11, 12 e 13. João continua dizendo: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Muito bem, amados. Nós vemos aqui que Jesus, novamente, ele diz que em breve ele vem. Que em breve, ele diz que aquele que é sujo continua se sujando, aquilo que é imundo continua praticando a imundícia. Ainda que o ser humano continue na sua prática de imundícia, ainda que o ser humano continue praticando tudo que é injustiça, aqueles que são servos de Deus amará a justiça e continuará buscando a justiça. Aqueles que são servos de Deus amará a santificação e buscará a santificação, buscar uma vida de santidade. Pois o Senhor está alertando: eis que em breve eu venho, e eu tenho recompensa comigo para dar a cada um de acordo com o que fez. Você será recompensado da maneira como você tem agido, amado, da maneira como você tem agido, minha irmã. A recompensa que Deus lhe dará é aquilo que você tem feito nos dias atuais. Se você tem praticado o bem,
é o bem que você receberá de Deus. Se você tem sido hipócrita perante a face de Deus, Deus irá retribuir essa hipocrisia sobre sua vida. Pois Ele é o princípio e o fim. Ele diz: eu sou o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o Ômega, a última letra. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Não há outro que possa substituir a este Cristo poderoso. Para aqueles que buscam o reino dos céus, deve ter perseverança, continuar a se santificar e se preparando para morar um dia com Deus. Deixar que este mundo corrompido corra em seu fluxo natural, mas você continue a fazer o que é certo. Continua a praticar aquilo que é correto. Certo que para a sociedade atual não existe esperança de mudança, amados. Não é a ONU que irá mudar este planeta. Não é o governante, mas é somente Deus. Os ímpios continuarão com a sua prática e o justo deve buscar continuar com a sua prática de justiça, pregando para que aqueles que aceitarem esta verdade possam se arrepender de seu pecado e também herdarem uma vida eterna, uma vida eternamente ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O versículo 14 e 15, João diz: felizes os que lavaram sua veste e assim têm direito à árvore da vida. Pode entrar na cidade pelas portas. Porém, ficam de fora os cães e os que praticam feitiçaria, e os que cometem imoralidade sexual, os assassinos e os idólatras, e todos que amam e praticam a mentira. Existe uma diferença, amado, entre pecado e pecador. Pecado é toda ação que é contrário à lei de Deus, enquanto pecador é o agente que pratica o pecado. A segunda morte dará fim a todo pecado existente sobre a face da terra. E todo pecador que não se arrependeu, e todo pecador que não abandonou sua prática de pecado. Deste modo, algumas práticas são identificadas como inaceitáveis na terra de Deus, no reino de Deus, sendo oposto do que se espera de seus novos habitantes. Felizes serão aqueles que se arrependerem de ter praticado algum desses pecados e poder entrar e viver eternamente na cidade de Deus. João diz no versículo 16, Jesus falando para ele: eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a você esse testemunho concernente à igreja. Eu sou a raiz, o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Jesus se identifica aqui para João. Ele diz: eu sou Jesus, eu enviei o meu anjo para dar a você este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi. Por isso Jesus é considerado como o leão da tribo de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Mais uma vez Jesus afirma uma questão de interpretação doutrinária. A importância de se considerar os dois testemunhos bíblicos,
o que apresenta como a raiz de Davi, o testemunho que apresenta como a luz do mundo, o Antigo e o Novo Testamento. O livro do Apocalipse serve para instruir os servos como proceder neste mundo e o que aguardar por vir e ter a sua esperança apenas no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Emanuel, a resplandecente estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir. O versículo 17 diz: o Espírito e a noiva diz, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber, beba da água, beba de graça da água da vida. Enquanto a porta da salvação estiver aberta, amado, essa palavra será anunciado, entoarão a todos os homens da terra: venha, experimente da água, da fonte da água da vida, que é o próprio Jesus Cristo. Ele disse isso para a própria mulher, junto à fonte, junto ao poço ali, quando a mulher pediu para ele: dá-me desta água, ele disse: eu sou a fonte da água da vida. Aquele que beber desta água jamais terá sede. Cristo nos concede gratuitamente a água da vida, um prazer de saciar a sede espiritual. Versículo 18 e 19. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas deste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro, ou seja, tirar alguma profecia que está contido neste livro, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Você precisa acreditar, amados, que o livro de Apocalipse é um alerta para cada um de nós. Você não deve acrescentar nada. Se você não consegue entender, faça igual eu. Aquilo que eu não entendo, que está como lacuna na minha mente, eu não ouço comentar. Então, eu já sempre tenho falado para vocês, tal coisa não cabe a mim comentar porque eu não compreendi. Mas quando eu compreendo algo, eu passo para os irmãos da maneira como eu tenho interpretado pois o próprio espírito da profecia é a palavra de Deus. Então, aqui Jesus deixa bem claro: inclui-te retirar, ocultar, são práticas que nenhum estudioso dessa profecia deve realizar. Aceitar a orientação bíblica do jeito que Deus a concedeu e assim proclamar aos demais homens na terra. Essa é a missão de cada um de nós. Não devemos nunca interpretar esta profecia conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. É interessante, amado, que tem pessoas que interpretam o livro de Apocalipse para defender seus próprios interesses. Muito menos devemos utilizá-lo para oprimir ou enganar outras pessoas, ou mesmo para ameaçar outras pessoas. Devemos pregar a mensagem de Apocalipse da maneira como ele é. O estudo e o ensino errado dessa profecia poderá tirar aquela pessoa que está ensinando, poderá tirar o professor e o aluno do caminho dos céus. Versículo 20 e 21. Somente para encerrar: aquele que dá
testemunho dessas coisas, diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todo vós. Amém. Veja bem, aqui Jesus falando que devemos almejar a sua volta, que devemos sempre estar proclamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus confirma a João e reafirma que Cristo virá em breve. Essa profecia é o caminho que precisamos seguir para encontrar com Jesus muito em breve e então viver eternamente com Ele, amados. Precisamos decidir que a porta da graça está aberta, amado. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amém e amém.